Aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, está contido um projeto de amor, uma revelação. Que revelação espetacular! Que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Jesus está dizendo: esta é a vontade daquele que me enviou. Este é o desejo daquele que me enviou, do Pai. Que ninguém se perca, que todos ressuscitem, que todos experimentem essa graça da vida e da vida em abundância, que todos experimentem a graça da felicidade. E isso precisa encher o nosso coração, isso precisa mexer com a nossa vida, isso precisa transformar a nossa mentalidade, isso precisa gerar uma metanoia, uma transformação, uma mudança de mentalidade que leva também a uma mudança de comportamento, uma mudança de atitudes, uma mudança de direção, se preciso for, porque essa revelação Jesus a fez aos seus discípulos. E nós vemos na sequência da primeira leitura desse tempo que nós temos escutado os Atos dos Apóstolos. Nós chegamos no ponto nessa quarta-feira, depois de ontem, quando a liturgia trazia o martírio de Estevão. Estevão que morre por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Estevão que dá sua própria vida, derrama o seu sangue e que esplendidamente segue os passos do Mestre, porque o martírio não tem sentido sem a cruz, só existe martírio por causa da cruz, porque nós imitamos o Mestre. Estevão dá a vida, derrama o sangue por amor a Jesus Cristo. E depois do martírio de Estevão, diz a Sagrada Escritura nos Atos dos Apóstolos hoje, que nós escutamos, a igreja começou a ser perseguida. A igreja começou a ser perseguida, os cristãos começaram a ser perseguidos. Diz aqui textualmente, começou no versículo 1 do capítulo 8, uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. E é impressionante, quando existe um projeto, quando existe um plano, um desejo. Eu queria que você batesse no peito agora e dissesse: existe um desejo de Deus a meu respeito. Bata bem aí no seu peito de novo e diga: existe um desejo, um plano, uma vontade de Deus a meu respeito. Que eu não me perca, que eu ressuscite no último dia, que eu experimente a vida eterna. Existe um projeto de amor. E nessa noite de quarta-feira, eu quero tomar posse desse projeto de amor. Amigos, irmãos, filhos e filhas da igreja, esse projeto de amor que os discípulos entenderam na ressurreição do Senhor, incendiou o coração daqueles homens e daquelas mulheres. Provocou uma reação. E eles saíram de Jerusalém perseguidos, mas não calados. Eles saíram de Jerusalém e eles se espalharam por todas aquelas regiões. E diz a palavra, testemunhando o Evangelho. Eles não ficaram acomodados ou escondidos, eles foram testemunhar. E é tão bonito quando existe um projeto, quando existe um plano. Deus trabalha naquele projeto, naquele plano, para que ele se cumpra. E de uma situação complicada, complexa, dura de perseguição, Deus se aproveitou daquela perseguição para que o Evangelho chegasse a mais corações. Porque aqueles corações que tinham ouvido o Evangelho, escutado Jesus, convivido com Jesus,
Outros que se converteram após a morte de Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, Pedro pregou uma primeira vez, 3.000 se converteram. Depois que aquele coxo, aquele aleijado é curado na porta do templo, no 3º capítulo dos Atos dos Apóstolos, diz que 5.000 se converteram com aquela pregação que Pedro fez ali no pórtico do templo. Então, muitas pessoas aceitaram Jesus Cristo, e essas pessoas saíram testemunhando. Porque existia um plano de salvação, um desejo de Deus, um projeto de amor, e eles saíram, está aqui escrito, em todos, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram de Jerusalém. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram o grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja. Se a gente for olhar com a visão espiritual, esse que foi o grande apóstolo depois da sua conversão, já contribuía com o evangelho quando perseguia a igreja. Porque Deus, quando tem um plano, Ele se aproveita. Deus se aproveitou da perseguição para que o evangelho chegasse. Deus se aproveitou da atitude de Saulo, e diz aqui: Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que tinham se dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Iam por toda parte testemunhando Jesus Cristo. A igreja nasceu dessa maneira. A igreja nasceu perseguida. A igreja não nasceu aplaudida, ovacionada, aclamada. E o próprio Jesus já avisou a sua igreja, a nós, o seu povo: se odiaram a mim, também odiarão a vocês. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. E eles, felizes, sendo perseguidos, saíram pelas aldeias, pelas cidades, pregando a palavra, anunciando Jesus Cristo, testemunhando, dispostos a dar a vida. Porque, amigo, amiga, é muito fácil o Padre Roger, hoje, com esse microfone na mão, com essas câmeras, com a rádio agora transmitindo a internet, pregar o evangelho. Isso aqui não, nós não estamos sendo perseguidos. Antes de subir aqui para presidir essa Eucaristia, eu não recebi uma ameaça de que eu poderia ser morto aqui por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Não, eu prego com liberdade. Eles não pregavam com liberdade, eles pregavam sob uma ameaça de prisão, de morte. E aí é bonito nós entendermos um dos significados da palavra martírio, que significa testemunho. Martírio é igual a testemunho. Eles saíram testemunhando a boa nova, a boa notícia. Eles não se acovardaram, eles não se esconderam, eles não ficaram trancafiados dentro de casa, mas diz a palavra, eles saíram pregando, eles saíram testemunhando. Porque existe um chamado, e você é chamado. Segura na mão desse irmão aí. Diga para ele: existe um plano. O plano do Pai é que você não se perca. Balança a mão desse irmão, diga: Ele não quer te perder, ô bênção. Ele não quer te perder. Balança a mão dele, convença esse irmão. Diga para ele: Ele não quer te perder. Jesus revelou, diga para esse irmão, Jesus revelou hoje, nesse evangelho, qual é o plano do Pai. Que nenhum, e eu aprendi, diga para esse irmão, eu aprendi com o Monsenhor Jonas, que nenhum é nenhum. Nenhum. Você entendeu? Você, eu, nenhum de nós, o Pai quer que se perca. Mas também, dentro desse plano, existe um chamado.
E dá um sorriso para esse irmão e diga: e hoje, Deus mais uma vez está atualizando esse chamado. Está fazendo acontecer esse chamado na sua vida. Segura na mão desse irmão aí para você escutar com ele o chamado. Marcos 16, 15. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Veja, irmãos, segura na mão aí dessa bênção, não solta não. Veja, irmãos, um plano de salvação, que nenhum se perca, um chamado de salvação. Ide aos que estão perdidos. Vocês estão me entendendo? O chamado que se atualiza hoje na minha vida e na sua é o chamado do ide. Ide ao mundo inteiro e anunciai a boa nova aos que ainda não escutaram. E eu preciso dizer para você que veio na Canção Nova nessa quarta-feira, e bendita a hora que você ligou a sua televisão, o seu rádio, ou você apertou aí o seu computador para me assistir. Existe um peso de um chamado sobre a sua vida, que não é para você ficar sentado com o seu bumbum na cadeira da igreja, mas é para você sair e evangelizar e testemunhar Jesus Cristo para que o mundo creia. Sair do seu assento, sair do seu comodismo, sair da sua sala e ir ao mundo inteiro e pregar a boa nova. Sabe por quê? Quer aplaudir mais? Pode aplaudir a Jesus. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, o que o Papa Francisco está fazendo é desconstruir algo que nós construímos na nossa cabeça e entramos numa estrutura envelhecida, enrijecida do vinde. Do vinde. Eu posso dizer para os meus irmãos de comunidade que estão aqui, se eu chamasse, vou olhar para esse e aquele de lá só. Se eu chamasse vocês agora para nós descermos lá embaixo na rua, nas esquinas, ou nos colocássemos na porta de um prostíbulo para anunciar Jesus Cristo, nós teríamos uma dificuldade tremenda, porque nós estamos acostumados com vinde. A gente diz vinde, olha aqui que multidão, vinde, você veio, dá uma olhada aí para quem está do seu lado, você veio. O vinde, é muito fácil pregar para o vinde, mas a ideia de Jesus Cristo de evangelização, o vinde, glória a Deus, vinde mesmo, vinde mais às quartas-feiras. Quem ainda não veio pode vir, deixa eu dizer aqui na câmera. Quem vai filmar? Deixa eu olhar aqui, daqui a pouco eu apareço na televisão. Agora eu apareci. Tá. Vem mesmo, eu estou te esperando quarta-feira aqui na Canção Nova. Você que não veio, você que é de Cachoeira Paulista, pode subir o morro, vem. Pode vir, você do Vale do Paraíba, você do Sul de Minas, você de São Paulo, você lá do Nordeste, estou esperando você na quarta-feira, vinde, mas o que Jesus ensinou não é somente o vinde, mas é o ide, ide ao mundo inteiro. Nós estamos acostumados ao vinde nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Vinde, todo mundo vem, glória a Deus. Mas o Papa Francisco está dizendo: saia das quatro paredes, vão para a estrada, mesmo que voltem machucados e sujos, mas eu prefiro uma igreja machucada porque saiu, do que uma igreja doente dentro de quatro paredes. Essa é a mensagem do tempo atual, essa é a mensagem do Papa Francisco. Saiam, ide. E meu irmão, minha irmã, tem muita gente morrendo de fome e morrendo de sede. Tá bom,
socialmente, tem muita gente no Brasil morrendo de fome, nós precisamos fazer alguma coisa. Muita gente morrendo de sede, nós precisamos fazer alguma coisa. Mas o que eu estou dizendo é que tem muita gente morrendo de fome e de sede de Jesus Cristo.